Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre testes automatizados e como eles podem auxiliar no processo de entrega de qualquer produto ou serviço. Me apresentando então, me chamo Daniel Nunes da Fonte, tenho 20 anos, sou de Novo Hamburgo, estou atuando na TC há mais ou menos 2 anos e meio, hoje eu sou líder de projetos e tenho uma boa experiência, apesar da minha pouca experiência no mercado. Já automatizei diversos tipos de sistemas, desde sistemas web, mobile, desktop e entre outros. Então, eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e espero que vocês gostem da minha apresentação. Para começar, então, antes de entrar na parte técnica, eu gostaria de refletir com vocês uma ideia muito importante e atual no mercado. Então, eu trouxe essa frase aqui do Steve Jobs, que reflete muito bem essa ideia que eu quero refletir. A frase é a seguinte: se você faz bons produtos, torne-os ainda melhores. Se faz bom atendimento e entrega serviços de qualidade, então esse é seu negócio. E dessa frase, a gente consegue tirar vários conceitos e ideias importantes no mercado atualmente. Mas a principal ideia que essa frase traduz é que existem diversos produtos bons no mercado. Diversos mesmo. Porém, as marcas e produtos referências no mercado são aquelas que possuem qualidade no seu processo. E qualidade é algo difícil de mensurar. É quase que um conceito muito abstrato para o cliente. Mas, quando a gente entrega o produto nas mãos do cliente e do usuário final, ele consegue perceber aquela qualidade. Quando um cliente baixa o aplicativo, utiliza o sistema e já de cara recebe um bug, a primeira impressão fica para sempre. Então, muitas das empresas que hoje possuem essa qualidade, tanto as outras empresas almejam, são essas empresas que impactam o cliente logo de primeira, onde o cliente ele percebe essa qualidade. E por que então a gente tem poucas empresas que possuem essa qualidade que todo mundo almeja? E a resposta é maturidade da empresa. A maturidade da empresa ela não vai só envolver a parte técnica de processos e de frameworks, tecnologias usadas por essa empresa, mas também envolve um fator muito importante, que é a cultura organizacional daquela empresa. Uma cultura que compartilhe do conhecimento de qualidade, que espalhe a qualidade em seus processos, são empresas que hoje possuem um nível muito alto de maturidade. E por que, então, poucas empresas possuem essa maturidade? Muitas empresas hoje vão procurar por testes automatizados e vão acabar lendo que teste automatizado é a melhor coisa que muitas marcas utilizam e que são tão almejados. Porém, essas empresas com baixo nível de maturidade, elas não percebem que o desenvolvimento de uma qualidade é um processo, possui várias etapas. E quando a gente fala de teste automatizado, a gente está pensando que teste automatizado é a última etapa do nosso processo. Empresas que possuem testes automatizados e que implementam desde o começo os primeiros passos são as empresas que hoje possuem qualidade enorme em seus produtos. Então, na visão do QA, qual que é os primeiros passos que ele segue? Ele primeiro, então, vai começar a fazer análise, o estudo da aplicação e do sistema. Essa é a principal função do QA no final das contas. Ele precisa dominar o sistema para testar. Logo após isso, ele começa a roteirizar alguns testes, juntamente fazendo testes exploratórios do sistema. E esses roteiros, eles servem como base, né, como o próprio Jonathan falou, o BDD, muito importante, serve como base para a gente utilizar os testes automatizados. E logo após que o QA roteiriza os testes, ele começa a realizar testes manuais.
E muitas empresas com um grau de maturidade muito baixo, elas param por aqui. Por quê? Teste manual, no final das contas, supre a demanda dessas empresas. Porém, quando a gente vai avançando no tempo, a gente começa a esbarrar com vários problemas. Então, quais são esses sinais e motivos que nos dão a vontade de automatizar? Regressão inviável. Quando temos uma equipe de 50, 10, 20 testadores manuais, eles conseguem suprir a demanda até um certo ponto. Quando chegamos no final de um trimestre, de uma sprint, de um determinado período, a maioria dos clientes querem lançar uma nova versão do produto, seja uma atualização ou uma correção de bug. E o que acontece com a equipe de QA? Ela fica responsável, então, por realizar a regressão de todo o sistema. E quando temos ali 10 cenários para fazer a regressão, a equipe consegue fazer a regressão sem problemas. Mas quando a gente avança para 50, 100 cenários, e mesmo com uma equipe tão grande, isso acaba sendo inviável e, por muitas vezes, acaba atrasando as entregas daquele produto, acaba causando sobrecarga da equipe. E quando a gente fala de atrasos, não seria somente atrasos. Quando a gente fala de atrasos no contexto empresarial, a gente está falando de tempo. E tempo hoje para as empresas custa. E quando o cliente acaba recebendo o produto atrasado, temos então a insatisfação daquele cliente. E isso poucas empresas querem. Então, o tempo, no final das contas, é o principal fator que faz essas empresas escolherem por testes automatizados. É poupar do tempo. Esse é o principal motivo. Mas, então, quando a gente chega no teste automatizado, onde devemos focar nossos esforços? Em qual camada do sistema devemos aplicar os testes automatizados primeiro? Bom, muitas empresas hoje seguem um padrão, um antipadrão, na verdade, chamado Ice Cream. Essa imagem traduz muito bem, onde a base de testes unitários é muito pequena e acabam focando principalmente em testes manuais. E acabam, então, causando aqueles problemas que eu comentei: atrasos, sobrecarga da equipe, custo. Então, esse é um antipadrão muito usado hoje no mercado. Já tive muitos clientes que utilizavam esse padrão. Então, qual que é o padrão correto que a gente deveria utilizar nesse caso? Nos livros de testes automatizados, se fala hoje muito sobre a pirâmide de testes, onde ela nos diz que testes unitários deveriam ser a base da nossa aplicação do nosso produto e que testes manuais deveriam ser um pequeno núcleo. Isso não é só porque está escrito. O motivo por trás de testes unitários serem a base da nossa aplicação é por um motivo específico. Quando temos um nível mais alto na pirâmide, quando chegamos em níveis de teste de integração, de UI, aceitação, mais expostos a erros nossa automação vai estar. Seja por velocidade da internet, seja pelo computador que está lento, seja pelo banco de dados que parou de funcionar e serviços que tem por trás do sistema. Então, quanto mais alto dessa pirâmide, mais expostos a erro nossa aplicação de testes vai estar. E também tem um outro fator. Testes unitários são fáceis de implementar. A ideia do teste unitário é a gente testar aquela funcionalidade, aquele método da classe. Isso é muito fácil da gente implementar, custa pouco tempo. Quando a gente está falando de testes de interface, a gente está falando de testes que podem levar muitos fatores que implicam na complexidade. Então, não basta somente a gente mapear o elemento na tela,
temos que fazer validação, temos que fazer interação no sistema. Então, o teste de aceitação, né, os testes funcionais custam muito de serem implementados. E a gente tem, então, os testes manuais nessa pirâmide. E por que ele não está em uma das camadas aqui da pirâmide? Porque os testes manuais eles vão servir como base para tudo. Tanto para testes unitários, de integração, aceitação, funcional, tanto faz. Eles são a base para tudo. Eles estão percorrendo todas as camadas do nosso teste. E também outro motivo, né, de o porquê teste automatizado e outras empresas não procuram os testes automatizados é por conta do custo inicial. Automatizar funcional custa muito para a empresa inicialmente. Esse gráfico, ele traduz muito bem essa ideia, onde, quando a gente está falando de testes automatizados, o custo inicial é muito alto, custa muito tempo. E também há muita complexidade em automatizar. Quando a gente está falando de testes manuais, essa complexidade inicialmente é muito baixa. E conforme o tempo, acaba que o custo de manter os testes manuais é muito alto. Agora, quando a gente está falando de testes automatizados, o custo é alto, porém, a automação se paga, no final das contas. Tanto por poupar muito tempo e por ser reutilizável, né? Teste manual não é reutilizável. Ele sempre vai depender de pessoas executando aquele teste. E um robô é muito mais rápido que uma pessoa. E tem muito debate, atualmente, de testes automatizados substituírem os testes manuais. E muitas pessoas, literaturas, falam que futuramente equipes de QAs manuais por inteiro vão ser substituídos por testes automatizados. E, na minha opinião, isso nunca vai acontecer. Como eu falei, teste manual sempre vai percorrer todas as camadas de qualquer teste, seja unitário, integração, de carga, funcional. Isso porque cada teste tem sua principal característica. Então, eu trouxe esse quadrante de testes ágeis que explica muito bem a responsabilidade de qualquer teste. Quando a gente fala de testes automatizados e testes manuais, a gente está falando de testes que focam no negócio, na funcionalidade que ele está sendo testado. Testes manuais normalmente envolvem testes de usabilidade, testes de aceitação, né? A gente verifica se a funcionalidade está fluindo conforme o esperado. A gente também faz testes ali no layout para ver se ele corresponde a uma boa usabilidade. E quando a gente está falando de testes automatizados, a gente está falando em testes que esperam um valor de entrada e um de saída. E eles não vão testar nada envolvendo usabilidade, não vão testar nada envolvendo layout, cor, nada do tipo. Eles vão testar a funcionalidade e o resultado final. Então, é algo que tem um começo e um fim determinado. Se algo ocorrer errado durante, então a nossa automação vai falhar. Temos também testes que criticam o produto. Tanto o teste manual quanto ferramentas de cargas, na imagem não está aparecendo muito bem, mas ferramentas que hoje testam a segurança, a performance dos nossos sistemas, elas buscam criticar nosso sistema. Então, quando a gente está realizando o teste de carga, um teste de segurança, a principal responsabilidade deste teste é criticar o produto, é verificar o quanto ele aguenta. Tanto o teste manual, quanto os testes que utilizam essas ferramentas para segurança, carga, etc. E daí temos o quadrante em foco em tecnologias, onde, obviamente, essas ferramentas de teste de carga, segurança vão estar envolvidas,
E a nossa automação também, que vai focar em testes unitários, componentes, integração e tudo mais. E a gente tem o último quadrante, que é o suporte ao time. E, obviamente, os nossos testes automatizados vão dar suporte ao nosso time, tanto por liberar eles do estresse, da regressão inviável, quanto de poupar tempo para a empresa. E, hoje em dia, a gente consegue automatizar muitas coisas. Mas, no início, ali na criação do JUnit, a gente não tinha essa ideia de automatizar banco de dados, de automatizar interfaces. A principal ideia naquela época era testar as classes, e era só isso. Era só a tecnologia que a gente tinha. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente consegue testar sistemas web, mobile, APIs. A gente até consegue testar layouts, né, através de OCRs do Google. Conseguimos testar performance, né, segurança. A gente consegue testar também sistemas desktop, que eu tenho uma experiência muito boa. É interessante de ver que até mesmo sistemas desktop que são legados procuram testar a qualidade. Então, qualquer empresa está buscando essa qualidade que a gente tanto está falando nessa apresentação. E para auxiliar nós nessa busca da qualidade, da automação, a gente tem diversas tecnologias que vão nos ajudar, diversas ferramentas, e que nessas ferramentas muitas pessoas acabam se confundindo qual que é a responsabilidade de uma delas. JUnit 5, NUnit, o JMeter, são frameworks responsáveis por gerenciar, são o motor da nossa automação. É o framework que vai executar nossos testes de verdade. Cypress, Selenium, Expresso, Appium, SpecFlow, Test Complete, são frameworks, IDEs, ferramentas, tanto faz. São ferramentas que vão auxiliar a gente a fazer testes de funcionalidades, tanto em mobile, desktop, web. Então, são esses frameworks muito usados aqui na TC, que a gente utiliza para realizar testes funcionais. E o Cucumber, e agora eu me esqueci de colocar o SpecFlow, são frameworks que vão nos dar suporte ao BDD, ao tão falado BDD do Jonathan. E eles vão auxiliar a gente a pegar aquela documentação em BDD, que a equipe já escreveu, e trazer para uma tecnologia, seja Java, C#, JavaScript, tanto faz. Eu queria comentar um pouco sobre DevOps. DevOps, hoje em dia, é uma área totalmente nova, né? Cresceu muito de 2015 para cá, e que a gente não podia fugir da qualidade, né? O pessoal buscou aplicar a qualidade dentro do DevOps. E hoje em dia, então, a gente tem esse termo chamado Continuous Testing. Quando uma empresa chega a esse nível de integrar qualidade, o teste automatizado, em uma pipeline, a gente está falando de um nível de complexidade muito alto e de uma maturidade no processo muito alto também. Então, qual que é o conceito por trás do DevOps? O DevOps é como se fosse uma esteira e um ciclo infinito, como a imagem está sugerindo. Nós temos o planejamento através de ferramentas integradas, nós temos o código, repositórios, temos ferramentas para construir a nossa aplicação, realizar o build, temos ferramentas que vão fazer a integração com o nosso teste automatizado, temos ferramentas que vão realizar o lançamento, né, colocar nosso produto no mercado de verdade. Temos ferramentas que vão executando nossa aplicação. E daí temos outras duas etapas que são de monitoramento e operação, né, de melhorias. Eu queria falar muito
desse carinha aqui. Hoje, a principal prática do mercado é, antes de executar, antes de lançar o nosso produto, a gente precisa testar o nosso código. Antes que ele chegue aqui, a gente precisa garantir que ele está ok, que o cliente não vai encontrar bugs, que não vai ocorrer grandes erros. Então, hoje, a principal característica do mercado é colocar a qualidade nessa etapa, e que está sendo muito desafiador para muitas empresas chegar a esse nível, por conta dos motivos que eu já comentei. Ela mantém uma equipe manual, por muitas vezes, inviável, né? E eu queria trazer essa imagem aqui para assustar vocês. O nível de complexidade, hoje em dia, em um ambiente de integração, é muito alto. Temos diversos tipos de ferramentas que vão auxiliar em cada etapa do nosso processo de entrega. Temos ferramentas aqui que vão auxiliar no planejamento. Temos ferramentas que vão auxiliar a gente na construção e manutenção do nosso código. Temos ferramentas que vão auxiliar a gente a integrar o nosso código, nossa aplicação com os nossos testes. E temos ferramentas que vai manter e lançar para o mercado nossa ferramenta. E também temos outras ferramentas que vão fazer a monitoração e fazer o balanceamento das nossas ferramentas. Então, DevOps é um assunto muito difícil de falar e que o nível de complexidade dele é muito alto. Para a gente chegar em testes automatizados com DevOps, a gente precisa ter a noção que o nível de maturidade tem que estar muito alto. E a minha crítica a muitas empresas é que elas procuram começar por aqui. E pela imagem vocês veem, né, que começar por aqui não é o melhor caminho. O melhor caminho é começar com a base de documentação, de aprendizado da ferramenta, para a gente trabalhar e desenvolver até chegar a esse nível. Então, pessoal, hoje, quando a gente vai aplicar testes automatizados, a gente precisa refletir muito bem em qual momento do nosso projeto a gente está e não seguir somente as ordens do cliente. Né? A gente não é QAs tradicionais, a gente é QA ágil. Então, a gente tem que pensar de forma ágil, de forma inteligente, onde a gente consegue identificar em qual momento, em qual lugar e como a gente vai aplicar esses testes automatizados.